Gente, eu vou fazer um relato, é uma opinião minha, bem pessoal, sobre uma situação que pode atingir algumas pessoas ou que esteja em dúvida sobre esse ponto. Desculpa se eu me exaltar, enfim, eu quero dizer para vocês que eu estou passando por um período muito complicado, que eu acho que teria que fazer parte dos vídeos. Como eu digo, eu percebo alguma coisa em mim, eu vou percebendo algumas coisas em mim. E já fazem 2 ou 3 semanas que começa logo pelo sono, que ele acaba sendo bem pouco. E acordo cansado, irritado. Então desde aí já percebi algumas coisas estranhas em mim. Mas eu me encontro muito irritado, muito impaciente, com a vontade de dar fim em tudo. Se eu pudesse hoje não ter mais, me preocupar mais com trabalho, com dinheiro, com família, filho, esposa, mãe, se eu pudesse ser só, eu faria. Só um momento. A única vontade que eu tenho é de deitar, ficar deitado, se possível dormir. Eu não estou mais com vontade de atender ninguém pessoalmente, nem por telefone. A minha casa desde agora segunda fica fechada, a janela fechada para ninguém vir bater, para ninguém vir me chamar. Eu não quero pagar as contas das poucas que eu ainda posso pagar. Sabe, eu estou evitando as pessoas. Eu já briguei com a minha mãe, eu já discuti com a minha esposa. Hoje pela tarde eu já dei um grito com a minha filha. Eu ando muito intolerante, muito impaciente. Mas ao mesmo tempo, como ontem de manhã, eu abracei minha filha antes de ela ir para a escola. E depois saí e fui lá de novo abraçar, bem mais próximo, bem mais chegado. E senti vontade de chorar. E depois eu olhei para o espelho, me vi e eu disse, eu não sou o pai dela. Eu não me via como pai. Eu não me consigo ver como nada. Eu já sabia que essas coisas que eu estava sentindo era algo que já anunciava como depressão. Como eu digo, eu consigo detectar. Eu espero que tudo isso que eu esteja, esse humor que eu esteja, esse modo de ver a vida, eu sei que é só uma fase. O problema é até quando ela vai durar e que estrago ela vai fazer. Mesmo que eu tenha feito um vestibular para eu passar o meu tempo fazendo uma outra graduação, mas, por exemplo, semana passada eu não fui nenhuma vez, eu ainda não fui também nenhuma vez a semana para aula. E aí, como é que tu explica isso para um professor, para uma coordenação? Ah, eu sou bipolar, eu alterno em momentos bons e ruins. O estrago já está começando a ser feito. Hoje de manhã eu lembrei que eu tinha um recurso do INSS, mas também já fui à Justiça Federal. Então fiquei na dúvida se eu iria ou não ia. Mas eu achei melhor ir. Tanto como também ontem eu fui para a psicóloga e cheguei lá. Isso quer dizer também que fique registrado isso. Cheguei lá atrasado, porque saí daqui já atrasado e o trânsito pior ainda. E tudo bem isso, tudo bem. Mas semana passada eu não fui, porque foi outra loucura. Mulher, filha e cachorro adoeceram. E só minha cachorra
não sei como, mas eu tive que fazer uma cirurgia dela de urgência, R$ 1.200, mais remédios, tudo no cartão, como vou pagar, não sei. Então assim, foi muita coisa, a cachorra poderia morrer e eu tive que ir no zoonose, tratar, ver se eu conseguia algum tipo de outro tratamento alternativo, não conseguia. E naquela coisa eu acabei não ligando e não justificando. Se alguém de clínicas ou que trabalham nessa área esteja assistindo esse vídeo, entenda uma coisa. Muitas clínicas têm enfim, ordem, lei, o que seja, normativa, que a pessoa faltou 2 vezes, 3, a pessoa perde ou coloca o outro em seu lugar. Eu dou razão para vocês também sobre isso. Afinal de contas, tem gente que falta por besteira. E isso gera um custo e consulta para aquele profissional que não teve. E outras pessoas que estão querendo a vaga. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês da área ou da clínica que trabalha com psiquiatria e psicologia. Principalmente psicologia e sim um pouco da psiquiatria. Mas eu falo mais da psicologia porque é a relação. Eu entendo que psiquiatria muitas das vezes é mais... parte mais de receita, né? Vocês que pregam tanto, e eu também quero dizer também que eu não estou dizendo que são vocês, muitas vezes é a clínica. Vocês que pregam muito a questão da interação e do humanismo, vocês teriam que entender que psiquiatria e psicologia deveria ser muito mais humanizada que outras especialidades. Porque muitas vezes a pessoa falta porque ela teve um surto, porque ela começou a entrar num período de depressão onde ela não quer ver mais ninguém. Mas você pode argumentar, mas fulano não pode fazer por ti, teu pai, tua mãe, teu filho? E quando você é sozinho? E quando a pessoa está sozinha? Como é que faz? O meu caso, por exemplo, minha esposa trabalha o dia todo. Ela nem sabe, porque ela não pode atender telefone. Ela só sabe algo sobre mim no período de meio-dia. Até 2, quando ela já vai para outro trabalho. E às 18 ela me liga para dizer que já está voltando. Então, não estou me escondendo atrás disso, não. Só estou dizendo que as pessoas surtam, as pessoas entram em depressão, as pessoas têm qualquer outro tipo de problema dessa ordem, nesse nível. Então, eu acho que deveria ter uma exceção nesses 2 casos. Não foi a clínica, eu sei que ninguém é babá de ninguém, a clínica deveria ligar e dizer: você não veio, você não vai mais, você não vai fazer mais parte, você não vai ser consultado com a doutora fulana, porque vamos colocar outra pessoa em seu lugar, você não justificou. Eu, por exemplo, tenho problema de esquecimento. Essa coisa que tinha no INSS hoje, esse recurso, eu estava deitado na cama quando aquilo veio, o recurso, eu nem lembrava mais. Também tem isso. Tá? Eu acho que tá bom, tá bem explicado sobre isso. Eu tento ser o máximo de original, e isso às vezes eu pago um preço. Tem coisas, como eu digo, que minha esposa até não gosta. Até então, até agora eu não vi ela comentar, mas eu sei que tem outras coisas que ela não vai gostar se eu vir a comentar. E por isso que eu me resguardo sobre isso, cuidando da pessoa dela, não da minha, porque a minha imagem já está mais para lá do que para cá. Já está, sabe, mais queimado o filme, como dizem, né? Mas eu acho que é isso, eu estou sentindo tudo isso, angústia, tristeza, raiva, desilusão, descontentamento. Não me vejo como alguém produtivo. Eu fui para a aula da especialização que eu estou fazendo, que é educação especial, e um dos professores é psicólogo. E eu não minto que eu sou bipolar. Também não faço ostentação com isso, mas tentando deixar para as pessoas claro que não é isso que as pessoas sempre falam, de louco, sabe, eu não sei do que as pessoas dizem, mas te passa a elas que é outra pessoa, outra pessoa, mas que é como elas,
pouco me importa em se falem, né? Ah, eu sempre vi ele como X, eu vi ele dessa forma, ou então já realmente percebi algumas coisas. Mas uma coisa que o professor falou é que o bipolar tem habilidades, a palavra não era bem assim, mas habilidades especiais. Né? Ele tem algo que é a margem das pessoas. Eu meio que ri, eu percebi que algumas pessoas me olharam. Porque eu tento tirar justamente esse estereótipo, porque eu não acredito nisso. E mesmo se fosse verdade, né, mesmo que fosse esse poço de inteligência, essa habilidade, eu posso dizer que sim, que naquele momento você está criativo. Mas você entra depois num período da depressão, aí tu tá lá em cima da oscilação, depois tu baixa, tudo isso que tu produziste, tu jogou no ralo. Você, por exemplo, eu tenho um livro, tinha dois. Um muito bem feito, as pessoas até comentavam. Ano passado eu decidi, retrasado não lembro, decidi queimar, apagar tudo que tinha. Porque eu achava, na minha paranoia, que tinha algumas coisas ali que de repente talvez fosse o que tivesse de negativo na minha vida. Incrível que pareça, eu achei ainda hoje não, um tempo desse, mas nem quis ver, acho que na nuvem ou algum e-mail aí atrás. Agora tem um outro que eu comecei a escrever, não está parado. E eu vejo que seria um bom livro, mas eu não consigo produzir, eu não consigo continuar. Então assim, o que eu vou dizer para vocês é que pode ser tudo fruto do que eu estou passando nesse momento, tá? Pode ser, eu não sei. De repente, se outra pessoa se sentir assim, por isso que eu escrevo. Uma das coisas que eu faço realmente quando estou nessa crise, nessa angústia, é escrever. Pode ser tudo isso. Agora eu quero dizer bem claro, antes de começar o texto, que é exatamente eu escrevo porque eu sou esta pessoa. Então não é regra. Tá? O que eu vou dizer aqui não vale para todos. E que se conselho fosse bom, como dizem, não se daria, se vendia, né? Só para finalizar antes de entrar no texto. Hoje de manhã, quando eu fui perto do INSS, eu vi uma senhora. E essa senhora, eu percebi que ela tinha problemas mentais. Não de estar, sabe, aquela coisa quente, o clássico. Mas ela vinha, roupa suja, algo na mão, e tinha um monte de lixo, e aquela mulher olhou. E aquela mulher gemeu perto de mim e balbuciou alguma coisa. E eu senti pena daquela alma. Eu senti pena porque é uma vida desgraçada. Eu não julgo os familiares porque eu sei que muitos vão atrás. Mas às vezes cansam, eles desistem. E eu comecei a chorar até chegar ao INSS. Porque eu pude me sentir um pouco assim também. E um certo medo também de me transformar como aquela mulher. Pena de querer poder ajudar. Sabe? Eu não sei de que forma. Mas também de compreender ela. Porque eu sei que já aconteceu 2 vezes de eu sair de casa sem rumo. Parece que as pernas criaram vidas. E andar, e andar, e andar, e andar, e andar. Até o momento que parece que aquilo tudo passou e eu voltei. E eu entendi porque muitas dessas pessoas saem e não voltam mais para suas casas.
eu dei um título para o texto que eu fiz. Ser ou não ser. Uma frase muito conhecida, né? Ser ou não ser, eis a questão, de Shakespeare, né? Esse é o relato e a opinião de alguém que é bipolar, uma opinião pessoal e bem pessoal. Para o bipolar que é recorrente, que vive na mudança de humor intermitente, sendo que esses intervalos são mínimos, que parece que nunca alcança estabilidade, por mais que tome remédios, faça terapia, etc. Estou falando daquele que está conversando normal, mas logo depois a tristeza, o vazio se faz presente ali, ou mesmo que durante uma conversa entre parênteses, que para o seu receptor aparenta normalidade, fecha parênteses, está sofrendo angústia. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, estou até sorrindo, mas eu estou angustiado. Às vezes eu estou conversando com elas e quando me despeço, estou sorrindo e o rosto fecha e eu estou assim, louco para que aquela conversa acabe, porque eu não consigo sustentar. Que perde a paciência facilmente. Não vou dizer nós, vou dizer eu, porque de repente ninguém mais se encaixa nesse perfil. Manter essa vida dupla é extremamente pesada. Tentar ser gentil, solícito, educado, politicamente correto é penoso e desgraçadamente sofrível. A opinião é que se você é assim e é jovem, ou ainda não se casou, não constituiu família, não faça. Deixe apenas os seus pais sofrerem. Entre parênteses, isso quando muitos pais também não abandonam, como eu já vi alguns testemunhos. Você irá sofrer com os fantasmas do passado, pelo que fez e o que fizeram a você. Os fantasmas do presente, o momento das discussões. E os do futuro, sofrendo antecipadamente. Seu cônjuge pode ser quem for, a Madre Teresa de Calcutá. Porém, terá dias que ele dirá: não estou suportando mais. Ou não suporto mais. Alguns casos, irá se refugiar, será um escape. No trabalho, uma traição, nos filhos, na apatia. Essa apatia pode ser aquela coisa que ele já nem se importa mais. Fala, agride, ataca, ele já nem mais responde, já nem liga mais. Ele pode vir adoecer de outro transtorno, como até a depressão, ou pior, como acontece em muitos casos, o divórcio. Por que falo pior? Numa separação está envolvido filhos, quando existem. Há bipolares extremamente dependentes emocionalmente. Então, se você é um desses, você vai sofrer mais. De muitos vídeos e leituras, sempre vejo o relato de como foi, no mínimo, sofrível viver com um bipolar. Eu só ouço comentários. Namorei alguém que era bipolar, foi terrível. Casei com um bipolar, foi a pior coisa. Eu, no meu caso específico, volto a dizer, não é regra. A coisa só foi se descortinar quando tive depressão em 2009. Nisso eu já tinha 9 anos de relacionamento. E mesmo assim, aos anos que se seguiram foram de incertezas, pois até a esquizofrenia foi levantada. A suspeita. Foram tempos de síndrome do pânico, de agressividade, paranoias, depressão, alguns surtos de compulsões, psicoses e etc. Nisso, uma menina com seus 6 anos de idade foi separada dos pais para viver com a avó, ao lado, na casa ao lado, para ser preservada, mas que não escapou de ouvir certos momentos e ser testemunho ocular em outras situações. Entre aspas, entre parênteses,
Muitas foi até interventora, que mais tarde pode mexer com a sua mente. Desculpa se eu estou lendo rápido. Acredito que ninguém mereça conviver com alguém assim. As pessoas são livres. Eles não têm que suportar o outro, seja por pena, seja por dependência emocional ou até mesmo por amor. Elas têm que se amar primeiro. E um bipolar tem que ter a plena consciência disso, deixando-a partir. Ou no dia que ela partir, ele terá essa compreensão. Porque você bipolar recorrente, instável, se ou sua parceira viverá de momentos incertos, e quem a isto sobrevive? Viver a incerteza, será que todos querem viver nessa incerteza? Observe um pássaro numa gaiola. Se o alimentares dias sim e dias não, o que acontecerá? Da mesma forma é o relacionamento humano, alimentado ao extremo de amor, palavras, gestos e ações, e em seguida de secura e frieza, palavrões, xingamentos e discussões. O que vai ser dessa pessoa? Eu mesmo às vezes me esforço em querer ser alguém bom, entre aspas. E é difícil. Na primeira amostra de burrice da outra pessoa, eu que faço o papel do burro dando coice. Na primeira amostra de não entendimento, eu faço com algum gesto. O corpo fala, né? Já existe um livro, que fiquei impaciente. E na minha primeira amostra de uma palavra doce ou educada, me contraio. Na minha primeira amostra de palavra doce ou educado, eu me contraio ou ecoo no meu cérebro, na minha mente, o quanto idiota estou sendo. Uma palavra de gentil, de obrigado, de por favor, Geraldo. Na maioria das vezes me contraio na minha mente, achando aquilo, sabe, idiotice. É difícil até de pronunciar. Talvez porque no meu caso específico eu não fui acostumado nisso. Obrigado, a pedir, essa questão da gentileza. Por isso que eu estou dizendo que é um caso específico. E é como tivesse negando a mim mesmo a minha natureza de ser grosso, impiedoso, insensível e orgulhoso. Para mim, uma das coisas mais tristes, se não a maior, é saber que minha mãe irá morrer com a certeza que o filho dela a odeia. E não adianta querer mudar esse final, porque esses dois atores e autores têm papéis bem distintos. Um pela ignorância e orgulho e não querer ler o roteiro, onde estão as falas e a personalidade do outro. E o outro recebeu o script desta forma que até segunda ordem é obedecer exatamente o que está escrito ali. Ordem dada pela grande produtora desta peça. Com toda a sinceridade, hoje não me importa quem produz isso tudo. A vida, Deus, o Matrix, o diabo, não faz qualquer diferença. Ainda não consigo ser o autor da minha própria história. Se isso um dia vier a acontecer, aí eu procurarei ele ou ela, quem seja, para saber a razão de tudo isso. Falando em Deus, aos que acreditam que existem mudanças por ou através dele, amém, eu fico feliz por vocês. Tenha certeza que não é ironia, realmente não é ironia. E eu vou dizer por quê. Eu, particularmente, o tempo que vivi em templos criados por homens, o que senti lá não foi diferente do que senti fora de lá. Salvo poucas exceções essas que teve início por mim mesmo. Se você foi diagnosticado e é solteiro e vê que é instável, não melhora com medicamentos, mesmo pois você terá sentimento. Desculpa. Se você foi diagnosticado e é solteiro e vê que é instável, não melhora com medicamentos, viva a sua vida sozinho. E isso não é egoísmo.
é se precaver de sofrimento, fazer o outro e a você mesmo, pois você terá sentimento de culpa por ser assim, dessa maneira. Se no campo amoroso queres ter algo, curta, mas não se envolva. Se hoje neste mundo tenebroso é difícil criar um filho, imagina você sendo a metade de um homem ou a metade de uma mulher. Metade de um pai, metade de uma mãe. Metade de um filho, metade de uma filha. Metade de um marido, metade de uma esposa. Seria se cobrar demais? Eu não serei hipócrita e nem fantasioso. Como eu sempre digo a vocês, não estou aqui para fazer média. Não estou aproveitando a doença para eu fazer um canal e, sei lá, ganhar o quê? Like, me expor. A gente, pelo menos eu, a gente se cobra mesmo. E quando a gente não se cobra, os outros nos cobram. E mesmo que os outros não nos cobrem, a gente se sente cobrado por eles. Pode ser parte de uma paranoia. Simplesmente achar que está sendo cobrado pelo outro. Qualquer outra coisa que o outro venha falar, você está se comparando ou que está sendo cobrado. Pode ser paranoia. Então, cabe você descartar ou não essa possibilidade. A gente se compara às demais pessoas. O ser humano vive de comparações ou associações. E graças à falta de autoestima, você vai se ver baixo, menor, o menor dos menores. Terás o dilema do ser ou não ser. Ser o pai da menino ou menina órfão, ou órfã, de pai vivo. Eu não vou usar agora os artigos, senão vai ficar muito difícil de entender. Vou repetir. Ser o pai do menino órfão de pai vivo. Ser ou não ser o marido da viúva de marido vivo. Ser ou não ser filho dos pais que choram o luto de filho vivo. Por isso, terminando meu pensamento entre ser ou não ser, se você puder mudar o final antes mesmo de acontecer, então faça. Deixe essa criança nascer num lar mais harmonizado. Deixe essa outra pessoa ser feliz com seus projetos, trabalhos e sonhos em outros lugares. Antes de ser prova de amar a si própria, essa atitude é amar o outro em primeiro lugar. Eu escrevi esse texto, acho que sábado, ou no final da noite, ou no domingo, não lembro mais. Antes que eu perdesse todo esse sentimento que eu quis logo fazer esse vídeo. Me perdoem se de todos os vídeos hoje eu estou sendo muito negativo com vocês. Mas se eu não fizesse isso, eu não mostraria o outro lado do que é ser bipolar, do que é passar por essa mudança de humor, ou estar nesse estado de humor. Eu estaria mentindo. Pode até não ser, então, um quadro de pessoa que não é bipolar. Algumas atitudes as pessoas dizem, isso não é do bipolar, pode até ser. Não sei, quem sabe vai dizer isso é o profissional, o psiquiatra ou psicólogo. Mas é o que eu estou sentindo hoje. Se amanhã ou depois falarem para mim, você não é bipolar, você é borderline. Você não é bipolar, você é esquizofrênico. Eu não sei. É eles que sabem. Posso só dizer uma coisa que, no final das contas, é uma dor que eu sinto e eu sei que parte de vocês sentem também. Não necessariamente essas, mas outras. E por que não compartilhar isso? E por que não dizer, tu não tá sozinho? Eu participo de um grupo no Face e eu queria entender um outro dia por que existiam perfis fake no Face. E eu fui descobrir essa semana. Tem pessoas que entram lá para pegar alguém, uma alma perturbada, cansada, e fazer as piores coisas com ela.
palavras incentivando até a pessoa a se suicidar. Palavras negativas. A pessoas que chegaram a se mutilar. A pessoa criou vínculo e a outra pessoa se abriu, e eu não julgo a outra pessoa em se abrir, porque é a sensibilidade, é o momento que ela está passando, e depois a outra pessoa quis chantagear. Sabe? Então assim, por isso que eu não meto, desculpa, aos evangélicos, como eu já fui 15 anos, mas eu estou aprendendo a não meter mais Deus em certos assuntos, porque, não que ele não faça, mas é coisa do homem, o homem começou, e o homem vai terminar. Por que eu estou dizendo isso? É muito nojento alguém fazer isso, é muito mesquinho, é doentio. E dizem que nós somos doentes. Mas ao mesmo tempo é doentio, mas também vejo que é algo que dá raiva, ódio, mas vejo também que essa pessoa é doente. No sentido que também precisa de ajuda. Não naquele grupo especificamente. Mas que talvez seja enquadrado na lei e depois também vai para um tratamento psiquiátrico ou de internação, eu não sei. Sabe? Triste isso, saber que existe esse tipo de gente. Por isso que eu sou muito desconfiado. Muito. Outro dia mandaram um recado pra mim no Zap, eu nunca vi a pessoa, falou alguma coisa, eu já desconfiei de alguma coisa. Aí a paranoia vai lá em cima. Ixi, é a Previdência Social, ixi, é a Justiça Federal, ixi, a gente do meu trabalho, pra saber se eu tô realmente doente, se eu tô fazendo isso, sabe? Mas hoje o mundo tá assim. Ainda mais eu me expondo, né? Falo isso, falo da minha filha, falo da minha mãe, sabe? Bem, eu acho que já tem mais de 40 minutos de vídeo. Me perdoem, sabe? Se eu fui rude, se eu fui grosso, negativo, enfim. Mas estou sendo quem realmente eu sou. Até uma outra vez.